A paz do Senhor, eu me chamo Gustavo Machado, sou líder DPG da Rede dos Jovens e convido vocês a ler do 1 Crônicas 27 ao 2 Crônicas 1. Esses são os filhos de Israel segundo seu número, e os chefes de seus pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em sua turma havia 24.000. Este era o filho de Perez, chefe de todos os capitães do exército para seu primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aiotá, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaía, filho de Joaida, oficial mor e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaía, um varão entre os 30 e sobre os 30. E sobre a sua turma havia Amizabade, seu filho, para o quarto mês, Azael, irmão de Zoabe. E depois dele, Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto, para o quinto mês, o maioral, Samute, o Israíta. Também em sua turma havia 24.000. O sexto, para o sexto mês, Ira, filho de Ques, o Tecoita. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo, para o sétimo mês, Eles, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo era o oitavo mês, Sebecai, o Ruzaíta, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono, para o nono mês, Abiezer, o Anonita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo, para o décimo mês, Mahai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo era para o undécimo mês, Menaía, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo, para o duodécimo mês, Eudai, o Nenofatita, o de Onfniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas, Cefatitias, filho de Maca. Havia sobre os levitas Razabias, filho de Quemuel. Sobre os aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, os irmãos de Davi. Sobre Isacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Asrael, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs de conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavate, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e das cidades, das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. Sobre os que faziam obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei,
o Ramatita, porém sobre o que das vides encontrava nos tesouros do vinho, Zabdi o Sifmita. E sobre as olivas e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém Joás sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que paziam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronita. E sobre o gado moído, Jagiz, o Hagarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio do rei Davi, era conhecido homem sábio e também escriba. E Jaiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era o conselheiro do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiaba, filho de Benaia, e Abditar, porém Joabe era chefe do exército do rei. 28. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas, que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas, e dos maiorais de todas as fazendas e possessão do rei, e dos seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus do meu povo. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás esta casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do rei do Senhor, sobre Israel. E me disse: Seu filho Salomão, ele edificará minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para o filho e lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, porém, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guiai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e façais herdar a vossos filhos depois de vós, para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e o serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado em ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faz a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre, com as suas cacírias e suas tesourarias, e seus cenáculos, e suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório, e também o risco de todo quanto tinha o seu ânimo, a saber dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu segundo o peso do ouro, e para todos os utensílios de cada ministério também a prata, por peso, para todos os utensílios de prata, para todo utensílio de cada espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal,
em suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso às mesas da proposição para cada mesa, como também a prata para cada mesa de prata, e o ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso, e para o altar do incenso, ouro purificado, por seu peso, como também o ouro para cada modelo do carro, a saber dos querubins que haviam de estender as suas asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso disse Davi por escrito, me deram a entender por mandamento do Senhor, a saber todas as obras deste risco. E Davi disse a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens a turma dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Então também contigo, para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda a espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e de todo o povo, para todos os seus mandados. 29. Disse mais rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, e ainda moço e tenro, esta é a grande obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para o Senhor Deus. Pois eu, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sacerdônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obras de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras mármoreas, em abundância, e ainda em minha própria vontade para a casa do meu Deus. O ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Afora, tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra de mãos artífices. Quem, pois, será disposto a encher a sua mão para oferecer hoje, voluntariamente, ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas e até os capitães da obra que o rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata e 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro. E os que acharam com pedras preciosas as deram para todo o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque, com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou o Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus, de nosso pai Israel, e eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu sim é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glórias vêm diante de ti, e como tu dominas tudo sobre, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o teu nome da tua glória, porque quem sou eu e o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor,
nosso Deus. Toda nossa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. E bem eu sei, meu Deus meu, que provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor: 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, e as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia, e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se sentou ao trono do Senhor, rei, em seu lugar de Davi, seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe deu ouvidos, e todos os príncipes e os grandes, e até os filhos do rei de Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Salomão magnificou a Salomão grandiosamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. E em Edrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o 20, e nas crônicas do profeta Natã, com as crônicas de Gade, o 20, juntamente com todo o seu reino e seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, sobre todo Israel, sobre todos os reinos daquelas terras. Começando agora, livro de 2 Crônicas 1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era como ele, e magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a sua congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus a Quinhate-Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém, também ao altar de cobre que tinha feito em Bezaleel, filho de Ur. Estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitaram. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência, como Davi, meu pai, a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tudo fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo,
sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te serão dadas, e te darei riquezas, e fazendas e honras, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e pôs-los nas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras e cedros, em tanta abundância como figueiras bravas, que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. E, quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tornavam o fio de linho por um certo preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim, por meio deles, tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. E assim terminamos hoje, na leitura desses capítulos. Convido todos vocês a orarem agora. Senhor Jesus, glória te damos, ó Senhor, por mais esse dia, por tamanha misericórdia e honra, Senhor, que o Senhor concedeu a nós, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, conceda misericórdia sobre a vida de cada um que aqui está, que nós venhamos verdadeiramente ser luzeiros de Ti e possamos verdadeiramente glorificar Teu nome a partir da Tua luz, Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém.